dia! Hoje, segunda-feira, começando mais uma semana para a glória de Deus. A Bíblia diz: este é o dia que o Senhor já fez, por isso nos alegremos neste dia, amém? Porque Deus tem grandes coisas para nós hoje mesmo e é tão maravilhoso poder nos despertar nesta manhã, reconhecendo que o Senhor renovou sobre nós, sobre a nossa família, sobre os nossos amigos, familiares, a graça, a misericórdia dele, amém? Que a graça do Senhor Jesus te abençoe nesse dia. Obrigada pela sua presença aqui. É tão bom já começarmos este dia consagrando a Deus as nossas vidas e também as nossas casas, não é verdade? A nossa família ao Senhor. Amém. Que bom estarmos aqui. Segunda-feira e uma semana inteira pela frente para a glória de Deus. Nós vamos orar para que o Senhor nos abençoe, que seja realmente uma semana maravilhosa. Eu creio que Deus fará grandes coisas por nós nesta semana. Eu estou com muita expectativa. Afinal de contas, temos orado, não é verdade? Temos clamado a Deus já há algum tempo pela intervenção do Senhor. E eu estou com muita expectativa por tudo aquilo que Deus irá fazer nesta semana, em nome de Jesus. E você? Você crê que Deus fará grandes coisas na sua vida? Creia, tenha expectativa no seu coração, porque nós temos orado a Deus e Deus age em favor daqueles que o buscam. A palavra sempre descreve Deus em todo tempo agindo. Deus está em todo tempo fazendo algo. Ele não está parado, ele não está adormecido, os olhos dele não estão fechados, os ouvidos dele não estão tampados. Pelo contrário, ele está atento à nossa oração, ele está nos vendo, contemplando. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se bom com aqueles cujo coração é totalmente dele. Então Deus está realmente sempre procurando se manifestar e agir em nosso favor, amém? Então eu creio que esta semana Deus irá fazer grandes coisas por nós, em nome de Jesus e através de nós, amém? Então já está com a sua Bíblia na mão? Estamos aqui começando orações diárias todos os dias, de segunda a sexta, às 7 da manhã, e nós vamos meditar hoje no Salmo 20. Salmo 20. Bom, para quem acompanhou desde o início, nós fizemos um propósito de jejum de 21 dias com encerramento ontem, dia 28. Então hoje também vamos orar entregando esse propósito de jejum ao Senhor, amém? Mas não pare de jejuar. Esse é um tempo que a gente precisa clamar a Deus e continuar clamando a Deus todos os dias. Então o jejum, ele não muda a Deus. Não é isso, nós não jejuamos para Deus mudar, para receber algo das mãos de Deus, mas para mudar o nosso coração, para transformar a nossa vida, para nos fazer sensíveis à voz de Deus, para que estejamos realmente dentro ou vivendo o propósito que Deus tem para nós. Então o jejum, ele traz muitos benefícios para a nossa vida, amém? Então você que esteve aí acompanhando desde o início, hoje se encerra então. Nós entregaremos o nosso propósito de jejum, que foi até o dia de ontem. Amém? Então vamos lá no Salmos 20. Diz assim: que o Senhor te responda no tempo da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Do santuário te envie auxílio e de Sião te dê apoio. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda todos os nossos pedidos. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. O Senhor concede então vitória ao rei. Responde quando clamamos. Amém? Salmos 20.
O que a palavra de Deus nos ensina aqui, através destes salmos, no versículo 1 diz: o Senhor te responda no tempo da angústia. Que todos nós podemos sim experimentar momentos de dificuldades, momentos de angústias. Não é pelo fato de servirmos a Deus que nos tornamos neutralizados para as dificuldades da vida. Na verdade, o pecado, ele nivela a todos. Então a humanidade recebeu essa marca do pecado. E o pecado, ele subjugou a criação. Então a Bíblia até fala que toda a criação está debaixo desse estado de condenação, de depravação. Toda a natureza, Romanos 8 diz, ela anseia pela manifestação dos filhos de Deus para o tempo em que ela será restaurada. Então ela não está em seu estado original. Nós não estamos em nosso estado original. É claro que quando Jesus entra na nossa vida, nós nos tornamos livres do pecado e não mais escravos do pecado. Mas estamos sujeitos a tudo aquilo que a consequência do pecado trouxe para nós. Então, cristãos passam por dificuldades emocionais, financeiras, espirituais, familiar, diversas áreas. Nós vemos cristãos ficando até enfermos, e a Bíblia diz, um dos salmos, que Deus afofa a cama do justo para que seja um período amenizado, um período confortado pela presença de Deus. Então a Bíblia não isenta o cristão, aquele que confia em Deus, que clama a Deus, do sofrimento. Mas nós aprendemos que o sofrimento, ele faz parte, e a gente precisa aprender a confiar em Deus, mesmo nas horas, ou principalmente, não é verdade? Nas horas da angústia, nas horas da aflição. Então o Senhor te responda no tempo da angústia. É isso que o salmista está aqui declarando. E nós precisamos crer que naquele período em que estamos sendo angustiados, como este período que nós estamos vivendo agora, alguns mais do que outros estão sendo angustiados. Nós precisamos crer que Deus está ouvindo, que Deus está atento e que Deus irá nos responder neste tempo da angústia. Nós precisamos ter essa confiança que Ele ouvirá e que Ele está ouvindo a nossa oração nesse tempo da angústia. Amém? E aqui continua dizendo que o Senhor te envia auxílio e apoio. Então Deus nos ajuda em meio às dificuldades, Deus nos sustenta em meio às dificuldades. Nós precisamos crer que sempre o Senhor irá trazer sobre nós o auxílio e o apoio de que tanto necessitamos, mesmo ou principalmente nos momentos da dificuldade. Aqui no versículo 4 diz: concede-te o desejo do teu coração e leve a efeito, ou seja, conclua os seus planos. Que o Senhor conceda o desejo do teu coração. O Salmo 37:4 diz: deleita-te no Senhor e Ele te concederá, Ele concederá o que deseja o seu coração. O que é deleitar em Deus? É realmente ter todo o prazer, toda a satisfação em Deus. É você ansiar tudo aquilo que Deus tem para você. Tem muitas pessoas que leem esse salmo e falam: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do meu coração. Então compreende de modo errado. Compreende de um modo muito religioso. Entende que simplesmente pelo fato de ir à igreja ou de cumprir os mandamentos de Deus é um deleitar em Deus, e Deus vai então conceder o que deseja o coração dela, no sentido dos sonhos dela, tão particulares e muitas vezes tão egoístas. A palavra diz em Tiago que nós pedimos a Deus e não recebemos porque pedimos mal, para esbanjar em nossos prazeres. Então aqui, quando a Bíblia fala de Deus conceder com que os planos sejam realmente concretizados, é no sentido de que os planos glorificam a Deus. São os planos que realmente se identificam ou que se casem com o propósito de Deus para nós. Então Deus não vai realizar qualquer plano na nossa vida. Deus não vai realizar qualquer desejo no nosso coração. Ele vai realizar aquele plano, aquele desejo que corresponde com o propósito dele para nós e que corresponde com os princípios que Deus tem para nós. Então, quando uma pessoa
pessoa se deleita em Deus é aquela pessoa que quer viver os planos de Deus para a vida dela, é aquela pessoa que já abriu mão dos seus próprios planos, dos seus próprios prazeres, dos seus próprios desejos, para viver os planos de Deus, para viver os propósitos de Deus. Então, quando Deus diz que vai concretizar os planos para nós, são aqueles planos que nós sonhamos de acordo com o propósito de Deus. Então Deus, Ele não executa planos egoístas, planos que não irão glorificar o nome dEle. Amém? Então a gente precisa entender que deleitar em Deus é realmente abrir mão da sua vontade para viver a vontade de Deus em sua vida. E no versículo 6 ele diz: agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido, dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador da sua mão direita. Então eu sei que o Senhor dará vitória. Davi sempre expressando essa confiança em Deus, essa confiança de que Deus irá intervir. Nós já aprendemos aqui que ele vivia em um período de muitas batalhas, de muitas guerras. Então ele realmente confiava que era Deus que dava vitória, que não era o exército de Israel que era tão poderoso. Na verdade, diante das outras nações, o exército de Israel ele era considerado fraco. Ele não tinha todo o armamento necessário. Ele não tinha todo o armamento que as outras nações tinham. Então, se fosse comparar o armamento de Israel, ele era considerado um povo fraco. Então Davi tinha plena convicção. Israel realmente foi crescendo e foi se desenvolvendo nessa convicção de que não eram as suas condições, que não eram os seus recursos, que não eram os seus armamentos que davam vitórias a eles, mas o nome do Senhor é que dava vitória. Era o Senhor que dava vitória. Então, nós precisamos sempre crer nisso, que mesmo em momentos da nossa vida em que estejamos em desvantagem, nada nos impede de sairmos vitoriosos quando Deus está conosco, porque a Bíblia diz que é o Senhor que nos dá a vitória. A dificuldade pode parecer grande demais, os problemas podem parecer grandes demais, as circunstâncias assombrosas demais, mas se o Senhor está com você, Ele dará vitória, Ele te dará condições de vencer essa dificuldade e de romper na sua vida em nome de Jesus. Então ele cita aqui no versículo 7, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor. Então carros aqui é referência àquelas carruagens que eram usadas na guerra, e cavalos que eles iam para a guerra também. Então aqui está dizendo, ele está realmente fazendo essa citação como eu expliquei. Não era o armamento de Israel, não eram as condições bélicas que davam vitória a Israel, mas era o nome do Senhor que ia à frente deles em cada batalha e os dava vitória. Então Davi escreve, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. São os armamentos que eles tinham diante de uma batalha, diante de uma guerra. Mas nós confiamos em o nome do Senhor nosso Deus. Hoje, na nossa vida em particular, quantas vezes muitas pessoas colocam a confiança delas naquilo que elas possuem, em riquezas, em patrimônio, em recurso financeiro, no trabalho, e se esquecem que a vitória está no nome do Senhor. Se esquecem de colocar Deus em primeiro lugar em suas vidas, para dar vitória. Se esquecem de colocar a confiança no Senhor. Em determinado momento, toda confiança que não é colocada em Deus, ela é frustrada. Ela vai ser frustrada. Então é muito importante que nós realmente estejamos alinhados com Deus e, como Davi, declarar: a nossa confiança está no Senhor que fez os céus e a terra. A nossa confiança não está naquilo que temos, não está nos recursos, não está em nossas propriedades, não está em nossos bens, em trabalho, no salário que todo mês cai ali na conta. Não, o nosso socorro e a nossa confiança vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém? Então a gente precisa sempre nos lembrar. E aqui ele continua dizendo no versículo 9, por quê? Porque só o Senhor concede vitória. Só o Senhor concede vitória. Só o Senhor pode nos abençoar. Não existe nada mais importante
do que a bênção de Deus em nossas vidas. Não há nada que se compara com a presença de Deus, com a bênção de Deus, com o favor de Deus. Quantas vezes nós podemos conquistar tanto, nos esforçar tanto, mas é tão cansativo, porque é na força do braço. Quando Deus dá vitória, quando Deus abençoa, é tudo diferente. A graça do Senhor nos acompanha e nós somos vitoriosos em meio a toda e qualquer dificuldade. Não é uma vitória como o mundo dá. Não, a Bíblia diz que a nossa fé é a vitória que vence o mundo. E a nossa vitória não é comparada à vitória do mundo. O mundo acha que uma pessoa vitoriosa é aquela que tem, é aquela que é famosa, é aquela que é reconhecida diante dos homens. Mas a vitória que Deus nos dá é realmente sermos sustentados por Deus e vivermos todo o propósito que Deus tem para nós. Não existe uma pessoa mais realizada nessa terra do que aquela que realmente vive de acordo com o propósito de Deus para a sua vida. Aqui Davi estava totalmente confiante em Deus, porque ele sabia que ele estava vivendo de acordo com o propósito de Deus. O reino de Davi foi um reino tão maravilhoso, que alguns pensaram que ele era o próprio Messias. Ele mesmo poderia ser o próprio Messias, de tanto que o reino dele era maravilhoso. Então algumas pessoas chegaram até a acreditar nisso. A gente sabe que ele não era, que Jesus é o Messias de Deus, o enviado, o Salvador. Mas o reino de Davi foi tão maravilhoso porque ele cumpriu, como diz a Bíblia no Novo Testamento, todo o propósito de Deus no seu tempo. Ele viveu de acordo com tudo que Deus tinha estabelecido para ele. Mas como, você pode perguntar, uma pessoa que teve tantas falhas pessoais, tantas áreas na vida dele que realmente foram difíceis, mas ele não deixou de adorar a Deus, de confiar em Deus, de servir a Deus, de buscar a Deus, mesmo que houvesse na vida dele áreas que precisavam ser transformadas. O verdadeiro adorador não é aquele que coloca os olhos em si mesmo, mas é aquele que coloca os olhos em Deus. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção, nós confiamos no nome do Senhor. O verdadeiro adorador é aquele que sabe que só o Senhor é Deus e que, portanto, ele precisa tanto do Senhor. Amém? Então vamos orar em nome de Jesus? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este dia, Pai. Nós te agradecemos por esta semana que está em seu início, Pai. E cremos que viveremos uma das melhores semanas da nossa vida, que receberemos resposta às nossas orações, aquilo que temos pedido ao Senhor, aquilo que temos colocado diante do Senhor. Deus, nós cremos que receberemos a resposta, porque o Senhor é um Deus que ouve a nossa oração, que envia o auxílio, que envia o apoio. Tu és o Deus, ó Pai, que nos consola, que nos ajuda, que nos ouve no meio da angústia, no meio da dificuldade. O Senhor está conosco e jamais nos desampara. Nós cremos que agora mesmo, Senhor, enquanto vivemos essa pandemia, Deus, o Senhor está conosco, Pai. O Senhor está confortando o nosso coração nos momentos da angústia. O Senhor está nos dando auxílio, o Senhor está nos dando apoio e o Senhor está nos sustentando em meio às dificuldades. Quantos de nós, ó Pai, quantos de nós nem estaríamos aqui se não fosse o Senhor? Quantos de nós não teríamos condições emocionais? Quantos de nós não teríamos força espiritual para vencer as dificuldades se não fosse o Senhor? Sabemos que é o Senhor que tem nos sustentado a cada dia. Sabemos que é o Senhor que tem renovado as nossas forças. Sabemos que é o Senhor que tem nos guardado. Sabemos que é o Senhor que tem nos livrado. Não porque somos melhores do que outros, ó Pai. Não, mas porque o Senhor tem um propósito a ser cumprido em nossas vidas. Por isso, Senhor, nós te pedimos, ó Deus, nos ajude a vivermos de conformidade com o teu propósito para nós. E assim o Senhor irá concretizar os planos e os propósitos que o Senhor mesmo tem colocado em nosso coração. Pai, nós colocamos a nossa confiança no Senhor, no Deus Criador dos céus e da terra.
porque somente em Ti, Pai, é que nós podemos permanecer inabaláveis diante das dificuldades. Somente em Ti, Pai, é que podemos romper os obstáculos, vencer as adversidades e sermos vitoriosos no nome do Senhor. Consagramos a Ti, Senhor, esta semana, consagramos a Ti as nossas vidas, nossas famílias, Te entregamos o propósito de jejum que fizemos de 21 dias. Deus, que o nosso coração esteja sendo transformado a cada dia, que o Senhor nos faça sensíveis à Tua voz, nos ajude a continuar nos consagrando, a continuar buscando o Senhor, Pai, e que cada dia seja diferente em nossa vida, que cada dia venhamos buscar mais o Senhor, que cada dia venhamos ansiar mais pelo Senhor. Deus, que sejamos transformados, como a Tua palavra diz, que a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais até ser luz perfeita. Que o nosso clamor por Ti, que a nossa busca por Ti seja assim, cada dia mais, que não nos conformemos com a vida que temos agora, Senhor, que não nos conformemos, mas que possamos realmente continuar confiando no Senhor, fazendo menção em nome do Senhor, confiando no nome do Senhor, não naquilo que temos, não naquilo que já conquistamos, não naquilo que possuímos, mas simplesmente, Pai, colocarmos toda a nossa confiança em Ti. Deus, tome em Tuas mãos o nosso país, o nosso Brasil, tome em Tuas mãos a nossa cidade, Itabuna. Senhor, nos abençoe, tem misericórdia de nós. Deus, libera a Tua bênção, o Teu favor sobre nós. Muda, Senhor, a nossa história, transforma a nossa história. A Tua palavra diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, feliz é a cidade cujo Deus é o Senhor. Que o Senhor seja o Deus de Itabuna, que o Senhor seja o Deus da nossa cidade, que o Senhor seja o Deus do nosso país, para que realmente vivamos todos os planos e os propósitos que o Senhor tem para nós, e que seja estabelecida o Seu reino de justiça, o Seu reino de paz, em nome de Jesus, sobre a nossa cidade, Pai, sobre a nossa nação. Nós te oramos, Senhor, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, tenha uma semana maravilhosa para a glória de Deus. Amém? Fique na paz, até amanhã, às 7 horas, orações diárias. Com a graça de Deus, continuaremos aqui clamando ao Senhor a cada dia, e um vídeo novo será postado para você que acompanha depois do horário. Ore também, mesmo diante de todas as dificuldades, é muito importante separarmos um momento para estarmos em oração com Deus. Obrigada pela sua presença. Até amanhã, se Deus quiser. Fique na paz.